Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não bebereis deste fruto da videira, até o dia em que, convosco, beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo, que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não foste capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me veio trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo.
O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo, Salve, mestre. e beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderei recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Então entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vos ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos Não sei o que tu estás dizendo. e saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando. Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente.
Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram e os deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou, É como dizes. e nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. E Pilatos perguntou. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho, depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na cabeça dele. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com as suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus,
desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse, eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, lama sabachthani. que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram, Ele está chamando Elias. e logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram, Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estavam ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, vem um homem rico de Arimateia chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram, Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo, ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu, Tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este é o domingo da paixão do Senhor. Domingo em que nós iniciamos a Semana Santa. Do domingo da paixão ao domingo da ressurreição, ao domingo da Páscoa. E tudo começa com a entrada de Jesus na sua cidade, Jerusalém. E hoje, com Jesus, nós também entramos neste mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Na entrada de Jesus em Jerusalém, 4 grupos distintos podem serem facilmente identificados. E aí cada um de nós deveria pensar em que grupo, em qual destes 4 grupos nós nos encontramos. O primeiro grupo, daqueles que assistiam e participavam da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eu posso denominar de o grupo dos emocionados, o grupo dos empolgados, com ramos, com cânticos, mas sem muita noção do que verdadeiramente estava acontecendo. Ouviram falar de milagres, ouviram falar de coisas grandiosas, e emocionados e empolgados foram recepcionar Jesus. Acreditavam que aquilo que se ouvia falar fora, agora então seria o auge, seria o máximo. Quantos católicos, quantos cristãos emocionados, empolgados com Jesus, mas não verdadeiramente seguidores de Jesus. Está cheio. Cheio. Gente que só aparece uma vez por ano aqui para enterrar nosso Senhor. Aparecem uma vez por ano na Páscoa, uma vez por ano no Natal, está de bom tamanho, são empolgados. Se você perguntar, eu sou católico. Se você perguntar, eu sou católico, de IBGE, mas sou. Todo ano eu vou lá, né, presto as minhas homenagens, bato o meu cartão e empolgado e emocionado não permanece. O segundo grupo, com certeza, era aquele grupo que observava de longe com desdém e com desprezo, porque escondiam no coração um ódio por aquela pessoa que está chegando em Jerusalém. Porque aquela pessoa que está chegando, montado no jumento, estraga os planos daqueles que não querem entregar a vida verdadeiramente para Deus. Ninguém vai dizer que odeia Jesus. Ninguém vai dizer que odeia o homem da Galileia, o homem de Nazaré. Eu acho difícil você encontrar alguém que diga isso, eu odeio Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré, ele atrapalha os planos, por exemplo, de quem vivia do dinheiro que rolava no templo. Essas pessoas se sentiam muito perturbadas. Quem vivia no pecado e não queria abandonar o pecado, e não queria abandonar a vida errada. Jesus incomodava profundamente essas pessoas. De longe, eles observam, com desdém, com desprezo, mas no fundo, esse desdém, este desprezo, esconde um ódio que nem eles têm coragem ainda de pronunciar. O terceiro grupo é o grupo daquelas pessoas, que nem sabem o que está acontecendo. Hoje é domingo de Ramos. Mais da metade do Brasil, posso dizer claramente, pouco está se importando com Semana Santa. Semana Santa, para muitos aqui no Brasil, porque ainda é um dos poucos países que preserva feriados religiosos, é tempo de passeio, é tempo de feriado prolongado, é tempo de bebedeira, é tempo de praia, é tempo de viagem. Tem nada a ver com uma semana em que eu vou todos os dias à missa e acompanho os passos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. O grupo dos indiferentes. Esses provavelmente nem aqui estão, a não ser que tenha entrado enganado porque viu a porta aberta.
E o último e quarto grupo, o grupo dos crentes, daqueles que amam a Jesus e que veem Jesus entrando na cidade de Jerusalém, mas com a profunda compulsão no coração, com a dor verdadeira no coração. Não imaginem que essas pessoas não tinham uma preocupação verdadeira por Jesus, porque sabiam do perigo que Jesus estava correndo. Alegres? Sim, com certeza. Felizes? Com certeza. Inclusive felizes porque pode ser que aconteça alguma coisa. Pode ser que não seja do jeito que a gente está imaginando. Pode ser que agora venha o grande triunfo de Jesus de Nazaré. Quem sabe agora, um fica à direita, outro fica à esquerda, como os irmãos, filhos de Zebedeu, tinham planejado. Quem sabe agora o sonho de Pedro, né, que Jesus iria ser o Messias guerreiro. Quem sabe agora não seria a hora em que as espadas seriam levantadas para derrubar o império do mal, o império romano, o império de Satanás. Pessoas que amam verdadeiramente, apesar de estarem um pouco confusas sobre a identidade de Jesus, mas creem, amam Jesus. Jesus entra em Jerusalém. Jesus sai da sua área de conforto, da sua zona, de certo modo, de conforto, e entra na zona de conflito. Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha vida, Jesus entra na minha história. Jesus não foge da dor, não foge do conflito, não foge da morte, porque ama aquele que é pecador. No meu lugar, Jesus entra na cidade de Jerusalém. Por causa dos meus pecados, dos meus crimes, das minhas prisões, Jesus é tratado como um pecador, Jesus é preso, nós vimos no Evangelho da Paixão, torturado, cuspido, blasfemado, condenado por Pilatos, crucificado. Onde está aquela multidão que o aclamava? Mesmo que de longe. Dos 4 grupos, sobraram 2. Sobraram os crentes e os que odeiam. Esses nunca arredam o pé. Os que creem ficam ali. Os emocionados já foram embora, foram decepcionados, provavelmente tristes com o que assistiram de longe. Talvez entre esses emocionados, teve quem foi convencido de que Jesus de fato era um charlatão, era um louco, e gritaram: crucificam. Por isso que eu não confio em gente emocionada. É por isso que é muito complicado você confiar em emoções, em emocionalismo, em sentimentalismo. Sentimentalistas não ficam conosco até o fim. Emocionados não ficam conosco. Porque aquele que está decepcionado, aquele que está triste, eu imagino Pedro, ficaram por ali. E mesmo depois que saem com medo, apavorado, Pedro foge com medo e apavorado. Veja, o coração de Pedro, o peso de consciência, faz com que ele permaneça de algum modo ali. O desespero de Judas, que leva-o a se enforcar, é o ápice, não é, da decepção. Veja a que ponto pode levar a decepção. Veja a que ponto pode levar as nossas emoções. Não foi do jeito que eu quis, não foi como eu planejei. E se não foi como eu quis, não foi como eu planejei, não vale a pena viver. Quantos nesse momento estão tramando a morte dos outros ou a própria morte, porque se decepcionaram com a vida? Pedro, apesar de toda a covardia, eu vou dizer para você, ainda escapou. De algum modo, ele estava presente.
na cruz. Mas por fim, de fato mesmo, a mãe de Jesus, João, o único apóstolo que fica, e algumas santas mulheres. Os outros que ficaram, ficam para zombar, ficam para blasfemar. No ápice da dor do Salvador, na cruz, em que ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, zombam de Jesus, porque não entendiam o aramaico, e dizem, ele está chamando Elias, Eli, Eli, eles não entendiam. Deixa, quando alguém foi colocar vinagre na boca de Nosso Senhor, que era um analgésico, era um tipo de... para que ele pudesse, de algum modo, até desfalecer com aquela anestesia. Não, deixa, não dá não põe vinagre não. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Os que odeiam ficam. Os que nos odeiam ficam, torcendo pela nossa dor. Não se iluda, não nos iludamos com esse mundo. Não nos iludamos com a nossa sociedade. Eles não têm pena do inocente. Eles não têm dó daquele que sofre. Aprenda isso. A paixão de Cristo é um retrato disso. Quando você está na dor e no sofrimento, para aquele que odeia, para aquele que torceu contra, para aquele que avisou, profetizou, falsa profecia, de que você perderia, de que você é um charlatão, de que você não tinha fé, não tem fé, para eles é a vitória. Eles estão ali comemorando cada grito de Jesus, cada gemido do Salvador. Como também em cima de nós, eles vão tripudiar. Porque cada blasfêmia contra Jesus atingia o coração de Maria, da mãe de Jesus. Cada blasfêmia contra o Salvador era um tapa na cara, era uma faca no peito daqueles que amam Jesus e estão corajosamente aos pés da Santa Cruz. Como dói em nós tanta indiferença. Como dói em nós tanta maldade. Como dói em nós vermos, assistirmos diante dos nossos olhos a paixão do nosso povo, do povo brasileiro. Porque isso não é lá na paixão de Cristo, compreende? Isso é hoje. Tanta maldade, tanto fel, tanta indignidade. Portanto, não podemos nos iludir. A paixão de Cristo nos chama para a realidade. E a realidade, muitas vezes, humanamente falando, ela é insuportável. Ouça o salmo que Jesus está cantando, está declamando, melhor dizendo, na cruz do Calvário. O Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? Humanamente falando é isso. Os cães vêm lamber minha ferida, zombam de mim os que passam, no lugar de água me dão fel, vinagre. Ninguém tem pena do pobre, ninguém tem pena do indigente, ninguém tem pena do que foi preso inocentemente. Ninguém tem pena de quem foi expatriado. Ninguém tem pena. Ninguém tem pena daqueles que inocentemente agora parecem bandidos. Porque, veja, a cruz, só ia para a cruz o bandido. O Império Romano não colocava na cruz outra pessoa que não fossem os piores criminosos, os piores bandidos. Mas há ali na cruz um inocente. E do lado dele, um bandido, mas que também se arrepende, que também pede perdão, que também pede misericórdia, que pede uma segunda chance e ninguém lhe dá. Uma outra oportunidade ele não tem. E Jesus diz, eu te dou a nova chance, eu te dou a oportunidade. Só em Deus nós encontramos perdão e misericórdia na dor e no sofrimento.
Só em Deus é possível suportar a dor, o sofrimento, a morte, que é universal, viu? Vai chegar a minha e a sua vez. Pode ser rápida? Pode. Mas pode ser muito dolorosa. Se rápida e você não está preparado, e você não está pronto, que tragédia. Não poder se despedir de quem se ama. Não poder deixar uma mensagem positiva, uma palavra de amor, se a morte vem assim, pá, e nos leva. Que difícil poder carregar uma cruz de um câncer, de uma doença degenerativa, de uma doença dessas que aparecem, que diz, olha, de 1 milhão é um, nossa, que loteria, eu ganhei, obrigado. Não é um ou outro, nós vivemos e convivemos. E é nessa hora, na hora da paixão, na hora do sofrimento, que só em Deus nós encontramos resposta. Só em Jesus crucificado nós encontramos parâmetro para basilar, para avaliar a nossa dor, a minha dor e a dor do outro. É por isso que a Semana Santa não é uma brincadeira. Por mais que nós comecemos a Semana Santa com esses cânticos animadinhos, com ramos e tal, é uma pancada quando chega a hora do Evangelho. É um soco no estômago a hora que chega o Evangelho. E veja que nós lemos o Evangelho, o longo, a versão longa, que vai passando por cada uma das etapas. É como se a gente fosse passando pela própria vida em cada uma daquelas cenas. Uma hora eu me sinto o soldado, outra hora eu me sinto um dos apóstolos, outra hora eu me sinto Pilatos, a mulher de Pilatos que sonhou e que disse, olha, não mexe com esse homem, porque esse homem é alguém, é um santo, porque eu passei a noite perturbada com um monte de pesadelo com ele. Termino convidando você a começar esta Semana Santa aos pés da Santa Cruz, como Nossa Senhora. Nossa Senhora, de fato, de todos que estavam ali, era a única pessoa que de fato acreditava no que estava acontecendo. Sabia que ali diante dela estava o servo sofredor de Isaías, capítulo 50, na primeira leitura. Eles não conseguiam compreender como é que pode um Deus morrer, como é que pode um Deus sofrer. E eles se esqueciam, né? Do profeta Isaías, no capítulo 50, o homem vestido da dor e do sofrimento. Deus nos salvaria, esvaziando-se a si mesmo. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, sendo de condição divina, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas humilhou-se, esvaziou-se. E Nossa Senhora estava ali aos pés da cruz, vendo, assistindo, participando da kenosis, do esvaziamento do seu Filho Jesus. Convido você a atravessarmos juntos esta Semana Santa, não no desespero de Judas, nem na decepção dos outros apóstolos, mas na fé corajosa, na confiança, na esperança amorosa, no amor profundo de Nossa Senhora. Porque sabemos que somente passando pela paixão, pela morte de Cristo, é que se rasga o véu do santuário. Sem atravessar a dor, o sofrimento, a paixão, não se rasga o véu do santuário. Não se ressuscita. Não há vida. Não se vê vida, não se vê esperança, se não passamos, como Nossa Senhora, pela cruz salvadora de seu Filho Jesus. E nesta Semana Santa, com Nossa Senhora, atravessando a paixão, no domingo de Páscoa, estaremos aqui, cheios da esperança que nos alimenta, do amor que nos preserva, da fé que nos vivifica. Ele está vivo no meio de nós. Ele se dá em cada Eucaristia. Eu o amo, apesar de todas as minhas misérias e dificuldades, e eu não o deixarei.
Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.